esse vídeo é realmente para falar sobre o Bullet Journal. Esse caderno que eu acabei de fazer vai ser o meu quarto Bullet Journal, na verdade. E eu ainda estou usando esse terceiro. Mas eu quero conversar com vocês sobre como o Bullet Journal me ajudou a passar um doutorado. Então, para começar, vamos ao que é um Bullet Journal. E eu vou mostrar para vocês o primeiro, realmente, que esse Bullet Journal eu fiz quando eu ainda estava no Rio. E, na verdade, é quando tudo começou. Vocês podem ver aqui que eu usei pouco o index e eu vou falar um pouco sobre as partes que eu acabei usando realmente. Acho que vocês podem ver que meu Bullet Journal não é exatamente a coisa mais linda ou organizada, mas tá aqui. Primeiro Bullet Journal, primeiro mês, outubro de 2016. Outubro de 2017 eu fiz um ano. Fui trabalhando com brain dumps e com mensais e tal, com trackers que eu acabei não seguindo e com dailies. Eu comecei usando vários tipos de símbolo, mas acabei fazendo weeklies também, tá vendo? Então eu não mantive exatamente um único modelo constante. O que eu mantive foi essa tentativa de usar o que eu gosto de fazer, que são as colagens, manter os meses, fazer os habit trackers, mas eu quero falar depois sobre o que a gente acaba fazendo com os habit trackers. Mas essa foi a primeira vez que eu usei então Bullet Journal para estudar, 2, organizar as outras atividades da minha vida, como o meu artesanato, um cuidado mental para fazer as coisas. Enfim, acabou que nos mensais eu achei que fazer objetivos mensais era importante. Eu acabei não seguindo com a lista de gratidão em todos os meses, eventualmente eu faço. Os diários eu tenho continuado. Esse tipo de faça você mesmo esse também. Esse aqui basicamente é o meu segundo. Eu ainda estava no Rio em janeiro. Eu terminei esse antes do final porque eu queria começar o ano com um Bullet Journal novo, que eu acho importante também para começar o ano ajeitando as ideias. Bom, esse aqui realmente foi um Bullet Journal muito interessante, porque eu também usei ele para estudar para concurso. Eventualmente eu não passei no concurso, mas ele me ajudou muito a organizar as minhas ideias. Uso o Bullet Journal para fazer desafios em relação aos meus materiais, ao material que eu compro para fazer artesanato e às vezes não uso. Então eu faço alguns desafios a semana. Aqui, por exemplo, eu anotei ideias de rugby feminino, podcast, o que eu queria fazer com rugby feminino, alguns procura de trabalho que eu tive no Rio, algumas tarefas da semana que nem sempre eu preenchi completamente, os que eu não preenchi, por exemplo, mas eu continuei fazendo o Habit Tracker. O Habit Tracker, pra mim, talvez seja dos elementos que eu deixei de fazer no Bullet Journal, que eu gostaria de voltar a fazer, porque ele ajuda muito a manter uma certa saúde física e saúde mental. Eu acho que para ele serve esses 2 objetivos, porque você um pouco que acompanha o seu humor, a sua continuidade de trabalho, e eu acho que eu vou voltar a fazer um Habit Tracker pro próximo ano, porque o de dezembro eu ainda não comecei a fazer. Enfim, eu comecei a fazer umas entradas nos meses, falando sobre o mês, as coisas que eu estou preocupada, as coisas que estão me deixando feliz. Os projetos na internet estão andando. Enfim, aí vocês vão vendo todas as listas que eu vou fazendo, os weeklies que deram certo, os weeklies que não deram. E em arruma, por exemplo, esse aqui é uma lista de produção para minha loja virtual, que eu obviamente não segui, mas parte dela pelo menos eu preenchi. E ela me ajudou a organizar, pelo menos na minha cabeça, o andar das coisas. Basicamente, esse foi o meu segundo Bullet Journal. E aqui eu também começo a usar o Bullet Journal para uma outra atividade, que além de desenhos horrorosos, que essa aqui é a frente da minha casa, mas que é o trabalho que eu estou fazendo com a minha prima
do E esse aqui Airbnb. Algumas anotações sobre esse caderno é o seguinte: eu acabo não usando os marcadores, então, embora o novo caderno tenha marcador, o terceiro caderno, que é esse, não tem marcador. A grande vantagem de fabricar os meus próprios cadernos é que eu posso fazer os cadernos com um tamanho ou com as folhas que eu achar mais apropriadas. Esse, no caso, foi feito com folha normal, 75 gramas. E eu ainda tô meio chateada com o fato de que eu não posso usar as Sharps porque elas mancham do outro lado e porque os hidrocores também acabam manchando um pouco do outro lado. Mas basicamente o index é um negócio que eu uso super pouco. E esse Future Log foi muito mal construído. Eu nunca fiz as metas para 2017. Nunca fiz o Future Log parte 2. Mas comecei no mês de junho. Fiz a entrada descrita do mês de junho, os objetivos do mês, as tarefas da semana. E fui continuando. Julho, objetivos do mês, o Habit Tracker que eu não estou seguindo. E aí você vai vendo as ideias para a loja virtual e para a loja real. Você vê que eu continuo trabalhando nos projetos e também nos desenhos, em algum caso, nos designs de alguns dos materiais. E aí eu não sou realmente a maior rainha do mundo de fazer o follow-up dos tracks que eu não termino, das atividades que eu não termino. Eu as reproduzo nos outros dias, mas eu não sigo realmente a regra do Bullet Journal instituída, que você tem que ter certeza de todas as suas atividades foram concluídas. Você vê aqui tem muitas atividades. Projeto de doutorado, as possibilidades do projeto de doutorado. Bom, isso aqui é um assunto importante. Basicamente, eu listei os assuntos que eu achava que seriam bons e acabei não fazendo nenhum desses. Aqui sim, aqui são a parte que eu comecei a estudar para entrar no doutorado. O foco do dia realmente foi uma coisa, talvez seja uma coisa que eu volte a fazer, que é o monthly, mas que eu separo no monthly o dia que eu faço cada coisa. É bom para manter a higiene do lugar onde você mora, para você cozinhar, coisas que eu tinha parado de fazer. Enfim, essa foi uma ideia talvez que eu volte a fazer. E, bom, agosto então. Então, em agosto, eu comecei em setembro a organizar os meus estudos e também continuo fazendo monthlies do meu artesanato, dos meus cadernos. Eu tentei fazer um Future Log no meio do Bullet Journal, mas acabou não dando certo. Incluir, obviamente, receitas. Esse é um projeto interessante, por exemplo, uma maneira de apresentação diferente do que em geral eu faço. E, bom, outubro, que é faca na caveira, eu tentei organizar a entrada como no Bullet Journal e realmente original, e eu não gostei. Continuei fazendo deles, mas não fiz uma coisa que eu senti falta depois, que foi o calendário do mês. E assim, de muita falta do calendário do mês. Bom, contra Lontra Ideias, a minha marca, continuei fazendo projetos para minha marca, continuei fazendo desenhos, fazendo cursos. E aí chega em novembro, a prova da UFRN aqui, as provas do Enem, o resultado do doutorado. E pela primeira vez, então, aqui eu tentei usar em novembro esses weeklies já prontos que o pessoal usa na internet. Mas não funcionou muito pra mim. Esse foi o primeiro, ainda cheguei a usar um segundo. Acabei não utilizando os weeklies que eu imprimi. As coisas da feira de artesanato, por exemplo, fiz. As listas de coisas que eu tenho pra fazer de artesanato, que em dezembro, pra quem trabalha com artesanato, começa a ser maior. O presente que eu ganhei da minha prima. Minha antepenúltima da semana é a minha estrutura desse vídeo aqui, que é basicamente um pouco mais de um ano de Bullet Journal, as fases pelas quais eu passei, das quais eu já falei alguma coisa,
Como o Bullet Journal me ajudou a passar no doutorado, os desafios de encontrar um Bullet Journal que seja apropriado para você. Basicamente, o que eu fiz foi moldar o modelo à minha prática. Porque eu tenho as atividades como host do Airbnb, eu tenho as minhas atividades na universidade, como estudante, tenho as minhas atividades de artesanato e elas precisavam ser um pouco mais organizadas. Então, acho que no fundamental, o que o Bullet Journal me ajudou a fazer foi organizar a minha cabeça, a minha perspectiva e me deixar espaço para trabalhar. E aí, finalmente, eu venho aqui, ó, dezembro começou, fiz uma colagenzinha mais bonitinha, fiz o mensal e é isso aí.